Quando estão felizes com Jesus, digam amém. Amém. Graças a Deus. Também estou feliz, estou alegre de poder estar aqui participando com os irmãos mais uma vez nessa escola bíblica. Dizer aos irmãos que eu sou aquele que passo a lição, mas aprender nós aprendemos juntos, tá bom? Nós estamos aqui para trocar experiências, trocar nossas ideias, e os irmãos têm liberdade para colocar o seu posicionamento. Se tiver alguma dúvida, os irmãos têm liberdade para perguntar. Se a gente conseguir responder, se nós não conseguirmos, o Rogério está ali. Eu passo para o Alceu. Né? Rogério, presbítero Alceu, estão aí com a resposta. Irmão, uma igreja que não teme a perseguição. Falar de perseguição hoje, nos nossos dias, está bem raro, né? Bem difícil falar, porque o evangelho ele cresceu de tal maneira, cresceu bastante, e nós vemos que aquela época que o Mário era menino, e que os outros mais velhos aqui eram menino, que nós estudávamos na escola, era difícil você falar que você era crente, ou que você era filho de crente, porque a gente era zombado, as pessoas riam da gente. Ser crente naquela época, muitos deles tinham vergonha de dizer que era evangélico, que era cristão. Na verdade não era nem chamado de evangélico, né? Era chamado de crente, né? Os crentes, era desse jeito. E a perseguição era terrível para cima da gente, certo? Hoje não. Hoje vocês notam que os evangélicos estão nos programas da mídia, nos programas aí do horário nobre, nas televisões, estão tomando conta da mídia. Hoje as pessoas têm orgulho de falar que é evangélico. Vocês estão me entendendo? Eu sou evangélico, e posta nas redes sociais, enfim, certo? Então as pessoas não falam muito de perseguição mais, mas existem as perseguições ainda. Para os verdadeiros cristãos, existem as perseguições. E por que existe a perseguição? E por que o cristão é perseguido? Nós somos perseguidos porque nós estamos lá em Romanos, no capítulo 12, e no versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Todas as vezes que você for uma pessoa inconformada com o sistema mundano, você vai ser perseguido. Se você não quer ser perseguido, é simplesmente você ser uma pessoa conformada. Tipo, as pessoas estão querendo colocar pela goela abaixo da igreja os costumes mundanos, os pensamentos mundanos, certo? Enfim, e muitos estão aceitando. Mas quando você levanta a bandeira da fé, a bandeira da verdade, e diz assim: eu discordo desse pensamento mundano, porque a Bíblia é contrário a isso. Eu não vou contra os princípios da Bíblia Sagrada. Vocês estão me entendendo? Aí você vai ser chamado de quadrado, de atrasado, que você segue um livro antigo que não serve para mais nada. Vocês estão me entendendo? E aí então vem a perseguição. E agora, Jesus, eu louvo Jesus, porque Jesus sempre na sua verdade, Jesus Cristo nunca nos enganou e nunca nos deixou enganado. Jesus falou que a perseguição viria. Jesus, certa feita, ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus já estava falando sobre isso. Quando eu olho para Mateus, no capítulo 5 de Mateus, e no versículo 10, Jesus, quando ele está falando sobre as bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição
por causa da justiça. Então a perseguição aqui não é por causa da injustiça, e sim por causa da justiça. Aí você questiona: poxa, mas eu sou justo, eu gosto das coisas corretas, eu gosto das coisas honestas, e eu estou sofrendo porque eu gosto das coisas honestas? Sou perseguido porque eu gosto daquilo que é justo? Então Jesus está dizendo: você é bem-aventurado porque você sofre perseguição por causa da justiça. Ele diz: porque deles é o reino do céu. O reino do céu é de quem? É de quem sofre perseguição. Então, se você é perseguido, se alguém não vai com a sua cara, se alguém não gosta de você, porque você procura a justiça, Jesus está falando: se você é muito feliz por causa disso, não fica triste não, você é feliz, porque o reino do céu é para você mesmo. O reino do céu é para aqueles que são inconformados com este mundo, com o mundo da injustiça. E aí vem as perseguições. Aí ele diz no versículo 11 assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Então está dizendo: vocês é feliz, vocês, ó igreja da DCMI do Jardim das Graças, se eles injuriam vocês, se eles não gostam de vocês, se eles perseguem vocês por causa do meu nome, por causa de mim, então vocês são bem-aventurados. Aí o interessante é que eu paro nessa palavra que diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo. Fazendo o quê? Mentindo. Então quer dizer, eu sou bem-aventurado, começa a falar mal de mim, presbítero irmão seu, mas o que eles estão falando mal de mim? Agora eu não sou bem-aventurado se eles estão falando mal de mim, mas o que eles falam mal de mim é verdade. Certo. Aí eu não sou bem-aventurado. O cara está falando mal de mim, chamando eu de caloteiro, mas aí eu estou sofrendo perseguição? Não estou sofrendo perseguição. Por quê? Se eu sou caloteiro, estão falando mal de mim porque eu sou caloteiro. Então, irmão, estão me perseguindo eu. Por que está perseguindo você? Porque eu comprei naquela lojinha lá e não paguei. Então não está te perseguindo você não, você tem que ir lá e pagar. Você está me entendendo? Tem gente que fica falando que está passando por certas perseguições, mas ele mesmo cava as perseguições dele. Ele mesmo arruma os embaraços para a vida dele e diz: irmão, igreja, ora para mim porque eu estou na prova. Está na prova nada. Ora por mim porque estão me perseguindo. Irmão, foi lá arrumar confusão com os outros, levou um soco na cara, quebrou tudo ele no meio. Irmão, foi o capeta. Não foi o capeta não. Foi ele que foi entrar em confusão que não era para entrar. Você está me entendendo? Vamos por exemplo, camarada pega o carro para dirigir, sem carteira, sem nada, sai por aí, para na blitz, prende ele, toma o carro dele. Irmão, é o diabo que se levantou contra eu, estou sendo perseguido, está nada, simplesmente está fazendo coisa errada. Então Jesus está dizendo: você é bem-aventurado quando mentindo, falar mal contra você. Estão dizendo que você é caloteiro, mas você não é. Estão dizendo que você é desonesto, mas você não é. Você está me entendendo? Então você pode dizer assim: eu sou um bem-aventurado. Estão levantando calúnia contra a minha vida, estão me perseguindo. Aí você pode dizer que é uma perseguição, porque o que fala de você não é verdade. Então devemos tomar esses certos cuidados para nós entendermos quando nós estamos sendo perseguidos e quando nós estamos atraindo a perseguição para cima de nós, porque nós estamos agindo errado. Então nós não estamos sofrendo por causa da justiça, nós estamos sofrendo por causa da injustiça. Se você sofre por causa das coisas injustas, você não é perseguido. Perseguido é quando você sofre injustamente. Você procura o que é certo e as pessoas ainda estão te perseguindo você. Aí o Senhor vai dizer: você é um bem-aventurado. Então eu entendo que a igreja hoje passa por perseguições, mas existiu perseguições piores. Mas Jesus Cristo, Ele não deixou a igreja enganada. Jesus, Ele falou para a gente que no mundo a gente ia ter aflição.
Vamos tentar entender um pouco aqui na introdução, que diz assim: desde o princípio, a igreja enfrenta oposição e perseguição por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha, nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Foi o que eu falei para vocês. Por causa da gente defender princípios cristãos, a gente não ir a favor daquilo que vem contra a palavra, então vem a perseguição sobre a nossa vida. Toda vez que você defender os princípios bíblicos, esteja preparado para sofrer perseguição. E nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Quando o mundo começar a nos amar demais, quando o mundo começar a nos abraçar demais, toma cuidado, porque o mundo pecaminoso, o sistema pecaminoso nos odeia, não gosta de nós não, tá certo? Então toma muito cuidado quando o sistema mundano começar a te pegar no colo. Então nós devemos tomar cuidado. Você, alguma coisa está errado aí, porque eu não comungo com a mesma fé dele, eu sou inconformado com o sistema mundano, porque todas as vezes que nós defendemos os princípios bíblicos, ninguém vai gostar de nós mesmo não, e glória a Deus, porque maior é o que está conosco sempre. A lição está dizendo, irmãos, que desde o princípio da igreja, no começo, houve grande perseguição sobre a igreja do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver os apóstolos, depois daquele episódio que Deus mata o Ananias e a Safira, que o Senhor mata eles, nós vamos ver que ali cai um temor sobre a igreja. As pessoas vinham de fora, de longe, trazendo seus enfermos, seus paralíticos, seus doentes, colocava assim na beira da rua, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro pudesse curar aquelas pessoas. Então muitas pessoas começaram a se converter, e isso trouxe uma revolta muito grande para os religiosos da época. Por quê? Eles achavam que assim, matamos Jesus, acabamos com ele, então o que acontece? Logo seus discípulos se acabam também. Mas eles não contavam que Jesus Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. E quando Jesus ressuscita, eles querem de todas as formas dizer que Jesus não ressuscitou. Quiseram pagar até os soldados, pagaram os soldados para mentir que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Mas nós vamos ver relatos bíblicos que Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos, renova os seus discípulos em graça, renova seus discípulos em paz, vai dizer para os seus discípulos que era necessário eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, tipo, fica, vocês não saem sem poder. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver Jesus Cristo falando para eles, e recebereis poder do alto, para vocês serem minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então preste atenção, os discípulos tinham aprendido muito com o mestre, os discípulos tinham estado aqui no Sermão da Montanha, escutou Jesus falar sobre porta estreita, porta larga, sobre o sal da terra. Os discípulos viram Jesus Cristo ressuscitar o Lázaro, viram Jesus Cristo ressuscitar o filho da viúva de Naim,
Teve 3 dos discípulos que tiveram com Jesus Cristo, quando Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração, assumindo o seu corpo de glória. Os discípulos tiveram com Jesus Cristo quando Jesus Cristo acalmou a tempestade, tiveram com Jesus quando Jesus andou por cima das águas, tiveram com Jesus quando Jesus multiplicou os pães. Eu estou falando aqui do que a Bíblia relata, mas imagina o que os discípulos não presenciaram, porque João vai dizer que se todos os atos de Jesus fossem escritos, os livros, o mundo não conteria os livros. Ele usa uma hipérbole para falar sobre isso. Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? Imagina 3 anos e meio eles vivendo com Jesus, andando com Jesus. Isso não está registrado tudo na Bíblia. Cada momento, cada dia que eles estiveram com Jesus, durante a noite. Imagina eu e você com Jesus durante 3 anos e meio. Quantas perguntas a gente não fazia, Rogério? Imagina só o que a gente não contemplaria. E isso não está tudo registrado na Bíblia Sagrada. Então os discípulos sabiam de muita coisa, mas tem um porém. Jesus sabendo da perseguição, Jesus sabendo do sofrimento, Jesus vai dizer: o conhecimento que vocês têm não basta. Vocês precisam de algo a mais. Para vocês ser testemunha, para vocês testificar e para vocês enfrentar as tribulações, as aflições, vocês precisam do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não sai. Por isso que ele diz: ficai na cidade, não sai, porque se vocês sair, vocês não dão conta. Se vocês sair do jeito que vocês estão, por mais que vocês viram tanta coisa, mas sem o poder do Espírito Santo, sem o revestimento do Espírito Santo, vocês não suportam. Aí eles ficam, Rogério, e quando eles ficam orando, buscando, o Espírito desce. Quando o Espírito desce, eles são revestidos de poder. Aí, quando eles são revestidos de poder, ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura um crente revestido de poder. O Pedro que negou 3 vezes. O Pedro que tinha medo. Agora o Pedro é preso e o Pedro glorifica. O Pedro tem ousadia, o Pedro é aquele que está sentenciado, mas o Pedro não recua. Não recua por quê? Porque dentro dele tem aquele que é mais forte. Aleluia. Glória a Deus. O problema, irmão, não é ser perseguido. O problema é estar despreparado. O problema não é ser perseguido. O problema é estar vazio. O problema não é a perseguição, e sim como que nós vamos enfrentar a perseguição. Perseguido de um jeito ou do outro eu vou ser. Agora, como que eu vou enfrentar a perseguição? Cheio ou vazio? Preparado ou despreparado? Aleluia. Porque a perseguição ela vai vir. Aí o Senhor vai dizer: fica, para vocês receberem um revestimento. Aí aqueles que tinha medo, aqueles que é incrédulo, como um Tomé, agora são homens que estão desbravando, estão pregando. Sumo sacerdote, os religiosos, manda prender eles estão presos. O anjo do Senhor vai lá, tira eles da prisão. Olha só o que o anjo diz para eles. O anjo do Senhor tirou eles, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, olha que o anjo está dizendo, sai para fora. Quando eles saem da prisão, o anjo diz, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Está dizendo, sai da prisão e vai pregar. Vocês estão me entendendo? Estou tirando vocês da prisão, mas não é para vocês correr não. Aí os homens que eram aqueles que antes de Jesus se apresentar a eles, estava trancado, quando Jesus apareceu para eles, e passando, atravessando a parede, e diz, paz seja convosco, estava com medo. Agora são os homens que são libertos da prisão, e vão para o templo. Sabe o que acontece? A perseguição não pode calar quem é cheio do Espírito Santo. Amém. A perseguição não pode calar uma igreja missionária. E glória a Deus por isso, porque se eles tivessem se calado, se eles tivessem recuado, nós não estaríamos aqui hoje. Então nós também não podemos recuar.
Por mais que venha perseguição, eu não posso recuar, você não pode recuar, porque muitos ainda precisam de ouvir a palavra do Evangelho. Se a igreja recuar, quem vai pregar para eles? Mas o Espírito Santo de Deus ainda está com a igreja e ninguém pode calar este povo. Não tem perseguição. Então esta é uma igreja que não teme a perseguição. A igreja não temia. Irmãos, eles chegaram a ficar contentes quando eles apanharam, levaram uma surra, e a surra que eles estavam levando era assim: não fala mais nesse nome de Jesus. Apanharam. Irmãos, eles saíram de lá glorificando. Um olhava para o outro e dizia assim: rapaz, levei a maior surra agora, glória a Deus, estou feliz. Aí você olhava para mim e dizia assim: eu levei umas 30 chibatadas nas costas, glória a Deus, olha, nós fomos dignos de sofrer por amor a Cristo. Hoje nós achamos que ser dignos hoje é quando o Mário então vai pregar num grande congresso. Eu disse: você viu que maravilha? Oh, felicidade, estou pregando num grande congresso. A pessoa fica feliz: você viu que maravilha? Ganhei um carro novo, comprei uma casa nova. Mas quem é que fica feliz? Chega aqui na igreja: eu quero dar um testemunho aqui hoje. Que testemunho que você quer dar? Eu levei ontem 30 chibatadas nas costas, apanhei bastante, fui preso por amor a Jesus Cristo e eu estou feliz. Aleluia. Você está me entendendo? Mas testemunho para nós, irmãos, é quando nós recebemos, não é quando nós somos perseguidos. Mas ele sai tudo feliz, porque estão com a costa ardendo, simplesmente porque falava de Jesus Cristo. Se fosse eu e você, eu não prego mais não. Não prego. Você é doido. Estou falando o nome de Jesus Cristo e estou apanhando. Estou falando o nome de Jesus Cristo e a porta do emprego está se fechando para mim. Estou falando o nome de Jesus e a doença está batendo. Você está me entendendo? Não vou pregar mais, não vou falar mais. Porque nós achamos que Deus é o nosso garçom. Tem que nos servir a hora que nós quisermos. Garçom, faz favor, mesa tal. Garçom, mais uma vez aqui. Ó, garçom aqui. E Deus não é garçom, irmão, quem tem que servir é nós. É a igreja do Senhor. Isto é perseguição. O povo sofreram. Eu gostaria de ler com vocês aqui, irmãos. Depois eu volto aqui um pouquinho para a revista, mas nesse episódio que nós estamos lendo, eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Quer dizer, capítulo 2 e o versículo 8. Segunda carta à igreja de Esmirna. Uma igreja fiel do século 2. Uma igreja fiel do século 2. Uma igreja perseguida. Por favor, pode repetir o versículo? Apocalipse capítulo 2, versículo 8. É Jesus que está mandando uma carta para essa igreja. Quem que está mandando a carta? Jesus. Jesus manda uma carta para essa igreja. Essa igreja, ela está em Esmirna. Esmirna era uma cidade próspera, muito próspera na Ásia. Lá tem uma pequena igreja. E essa cidade é uma cidade que tem vários deuses. Adora alguns deuses. Mas também prestava culto ao imperador romano. Lá tinha uma estátua do imperador romano, e uma vez por ano, eles tinham que ir lá e prestar culto. Mas isso para a cidade é tranquilo, isso para a cidade é normal, isso para a cidade não tem problema nenhum. Mas e para essa pequena igreja que está lá?
E agora? E para essa igreja, quando chega o dia de ir lá cultuar o César? Vai cultuar ou não vai cultuar? Ele já enfrenta as guerras, as aflições deles, porque diante de tantos deuses que tem lá, eles não adoram nenhum. Eles adoram Jesus Cristo. E lá nessa cidade, eles falam que o César é o Senhor. Mas só que essa pequena igreja diz que Jesus Cristo é o Senhor. Aí vamos ver o que o Senhor vai dizer para esta igreja. O Senhor diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quando ele diz foi morto e reviveu, ele está lembrando o quê? Perseguição. Ele está falando para essa igreja: ó, fui morto, mas eu revivi. Então não esqueça disso, que eu morri por vocês, mas eu estou vivo. Aí ele diz para ela assim: eu sei as tuas obras. Ele conhece essa igreja, ele sabe das obras dessa igreja. Aí ele vai tocar em tribulação. Então, veja bem, essa igreja aqui, irmãos, a igreja de Esmirna, ela sofre 5 tipos de perseguições. Fala comigo, 5 tipos de perseguição. A primeira perseguição que ela enfrenta é a perseguição governamental. A perseguição do governo. Tá certo? Do governo. Por quê? Como eu disse para vocês, eles diziam que César é o Senhor. Aí tem uma igreja que diz assim: César não é o Senhor. Quem é o Senhor é Jesus Cristo. E agora, irmãos, você obedece o governo ou você obedece a palavra? E agora? Mas só que você sabe que vai vir a perseguição. Esse dia tem um vídeo rolando por aí. O governo falou assim. Como está sendo transmitido aqui, irmão, vou tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. Mas o governo disse assim: eu não preciso de pastor e eu não preciso de padre. Nós não precisamos de igreja. O Estado é laico. Nós não precisamos de alguém vir editar alguma coisa para nós. Cada pessoa pode entrar dentro do seu quarto e buscar a Deus. Não precisa de igreja. O que eles estão dizendo com isso? Vamos fechar as igrejas. Vamos acabar com isso. Então o que acontece? Nós não poderíamos estar aqui agora. E é tudo o que eles querem fazer. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa: não é opção política. Não vem falar esse negócio para mim e dizer: não, irmão, a igreja quer mandar na nossa opção política. E opção política, cada um escolhe a sua. Tudo bem, você pode até escolher a sua opção política, desde que o candidato que você vai votar não persiga a igreja de Jesus. Porque se o candidato que você vai votar, ele persegue a igreja de Jesus, eu sinto muito em te dizer, meu irmão, não vem nem na igreja orar. Eu sinto muito em te dizer, não adianta você vir aqui orar para Deus guardar, para Deus proteger e para Deus livrar a igreja da perseguição, sendo que você vai lá e elege uma pessoa para nos destruir. Qual que é a lógica disso, irmão? Eu não consigo entender um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, que sabe que tem alguém que quer destruir o povo de Deus, acabar com a igreja, destruir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas ele diz: não, é a minha opção política. Não, isso não cabe nem na cabeça de um boi, quanto mais na minha. Tira uma dúvida. Mas vai vir a perseguição contra o povo de Deus e vai acabar com as igrejas, não é bíblico isso? O quê? Não, irmã, perseguição tem países aí, minha irmã, tem países que nem precisa. Ah, irmã, aí que tá. A perseguição tem países por aí que não pode nem falar de Bíblia. Não existe Bíblia. Não existe, não, tudo, eu sei, irmão, eu vou chegar lá, essa senhora, eu vou chegar lá. Presta atenção numa coisa: o que acontece? Tem países por aí que você não pode falar. Por quê? Porque quem está lá no governo não permite. Agora, minha irmã, se no Brasil, se no nosso país surgir um governo ditador, certo? E Senado, enfim, tudo estiver junto com ele, e ele criar uma lei
que não existe mais esse negócio de igreja, que cada um vai servir a Deus na sua casa. Minha irmã, pronto, nós vamos passar por perseguição no Brasil, mas isso não significa que o outro país aqui do lado vai sofrer a mesma perseguição que nós. Então tudo depende do governo que a gente elege, porque tem certas perseguições, foi o que eu falei, tem certas perseguições que vêm, agora tem certas perseguições que nós procuramos. Agora, se eu posso evitar uma perseguição, eu vou trazer para mim? Eu não vou, irmão, eu sinto muito, eu não vou, sinceridade, eu vou ser perseguido, mas eu não apoio o aborto. Ei, eu vou ser perseguido. Você está filmando, meu querido? Jesus, você está me entendendo? Eu não vou concordar com muitas coisas, não vou concordar. Então desculpa o que eu estou falando aqui, talvez se alguma pessoa possa se sentir ofendido, eu sinto muito, eu sou profeta de Deus, certo? Não é opção política. Quando você vota em alguém que quer destruir a igreja, não é opção política. Você está lutando contra a obra de Deus, você está lutando contra o reino de Deus e está lutando contra a palavra de Deus. Aí vem a perseguição governamental e aí eu vou chorar. Aí quando alguém falar assim, se você falar de Jesus na rua, você é preso. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou chorar. Jesus, tem misericórdia, Jesus, porque eu estou sendo perseguido. Está sendo perseguido coisa nenhuma não, procurou a perseguição, caçou a perseguição, elegeu a perseguição, colocou a perseguição lá em cima, deu poder para o governo. Sinceridade, eu estou em oração para que o nosso país, Deus coloca homens lá, que defendam a bandeira da verdade. Não precisa me dar cesta básica, não precisa pagar minha água e minha luz, simplesmente que defenda a bandeira da verdade e que dê liberdade da igreja do Senhor avançar. Você está me entendendo, meu irmão? Porque eu tenho que entender uma coisa: eu estou no Brasil, eu estou no mundo, mas eu não sou daqui. Você é daqui? Não. Nossa pátria é no céu. Então a Bíblia diz o quê? Buscai primeiramente o reino do céu, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tudo aquilo que é da terra, que vai contra o céu, não me serve. Primeiro é o céu. E por isso nós vamos ser perseguidos. Por isso nós vamos ser perseguidos. Então, existem países por aí que não pode mais carregar isso aqui. Eu tenho mais 7 dessa daqui. Tem países por aí que eles não têm um versículo, irmã. Então, o Brasil não vai passar por perseguição? Irmã, aí eu não posso te dizer. Aí eu não tem como eu te dizer isso. Nós estamos lutando para que não aconteça. Eles estão querendo, mas nós estamos lutando para não acontecer. Então não tem como eu dizer para a irmã assim, irmã, vai passar. Não tem como eu dizer. Eu só estou dizendo que nós, como igreja do Senhor, nós temos que nos defender, fazer a nossa parte, certo? Eleger homens que é a favor da palavra, que deixa a palavra livre. Entendeu? É isso. Então veja bem, a primeira perseguição da igreja de Esmirna é tribulação, é com o governo. A segunda diz assim, eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza. Pobreza, fala comigo assim, pobreza. Tá, mas peraí, mas Esmirna não é próspera? E por que a igreja é pobre? Mas o Senhor não conhece as obras da igreja? Mas por que a igreja é pobre? Qual que é o segundo tipo de perseguição que essa igreja sofre? Pobreza econômica. Mas só que hoje, se fossem os teólogos na época, os teólogos da prosperidade eu estou falando, eles iam dizer assim, Esmirna está fora do plano de Deus, Esmirna está em pecado, Esmirna não agrada a Deus. E vocês podem ver que Esmirna e Filadélfia são as 2 igrejas das 7 igrejas que não sofrem repreensão, é elogiada pelo Senhor. Mas só que é uma igreja
que passa tribulação, perseguição financeira, pobreza. Os teólogos da prosperidade é dizer assim: se você é pobre, porque Deus não está na tua vida. É só você decretar que acontece. Decreta o carro novo, decreta a casa nova. Não é decreto aqui, irmãos. A igreja sofre, mas lá não é uma cidade próspera? É. Mas conclusão, se eu sou crente nessa cidade, as portas do emprego não se abrem para mim. Se eu sou crente nessa cidade, e eu sou um lojista, eles iam lá, fechavam a loja, roubavam a loja, quebravam a loja. Sabe por quê? Porque simplesmente o povo é cristão. Então como que você prospera numa cidade dessa? Ninguém te dá emprego. Você chega na empresa, no outro dia, você aceitou Jesus ontem. Você foi no culto domingo e aceitou Jesus. Aí você chega na segunda-feira para trabalhar, você chega lá, os outros vai fazer algum tipo de piadinha com você já, sou crente. Ah, vamos ali, sou crente. O patrão chama você para fazer um negócio indecente, sou crente. Conclusão, passa no RH à tarde, foi mandado embora. Aí você sai de lá dizendo: poxa vida, ainda, até no sábado eu estava empregado, fui ir para o culto, aceitei Jesus, na segunda estou desempregado. E agora? Continua ou para? Continua com a fé ou para? Ou você vai chegar para o patrão e dizer assim: não manda eu embora não, que agora mesmo já desisto de Jesus, agora mesmo já desvio. Não, é a igreja que está passando por perseguição, é a igreja que está sofrendo. Qual outro tipo de perseguição que essa igreja enfrenta? Mas porque o Senhor está dizendo, a tribulação e pobreza. Aí o Senhor diz: mas tu és rico. Como é que é? Eu estou passando dificuldade e o Senhor está dizendo que eu sou rico? Eu estou desempregado, mas o Senhor está dizendo que eu sou rico? As portas estão fechadas, mas o Senhor está dizendo que eu sou rico? Glória a Deus, irmão. Está na luta, está na perseguição, glorifica Ele, porque o Senhor está dizendo: você é rico. É uma igreja perseguida. E aí diz assim: olha, vocês é pobre, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. Terceira perseguição religiosa. Se diz que é judeus, mas não é, é sinagoga de Satanás. A igreja de Jerusalém, que nós lemos na revista, já passou pela perseguição lá religiosa, dos saduceus, capitão do templo. Você está me entendendo? A igreja de Jerusalém passa a perseguição religiosa dos sumos sacerdotes. Agora a igreja de Esmirna está passando pela sua terceira perseguição religiosa. É a perseguição daqueles que se diz judeus e não são. Sabe o que é? Aqueles que se diz cristão, mas não é. Vocês sabiam que nós corremos um grande risco de sofrer perseguição dos apóstatas, dos desviados? Irmão, como que tem desviado que persegue a igreja? Como que tem desviado? O camarada sai da igreja e depois ele persegue a igreja. Ah, não sei se vocês conhecem, eu vou falar o nome aqui, mas acho que vocês não conhecem. Uma tal de Andressa Urach, que se converteu, foi para a igreja, agora saiu da igreja, está arrebentando com a igreja, falando mal da igreja. O que é isso? Aquele que se diz judeus e não são, sinagoga de Satanás. Eu for pregar numa igreja aqui do campo, irmão, alguém já foi lá, já deve ter ido lá no Maria do Rosário. Quando você vai pregar lá, se você fazer muito barulho, começa a dar murro na parede. A mulher mora vizinho, parede e meio com a igreja, e ela é desviada, daí ela começa a dar murro. Aí quando eu vou lá, irmão, porque eu sou um pouquinho mais barulhento, né? Eu dou uns gritos a mais, né? Aí quando eu saí, pronto, aí os murros começam. Teve um dia que eu fui lá, quase derrubou a parede. Falei: Jesus amado, eu não posso vir aqui que eles vão derrubar mais essa parede. Irmão, quanto mais dava murro, mais eu levantava o som. Irmão do céu, e a mulher o quê? É desviada. Você está me entendendo, irmão? Quem está dando murro lá, irmão, não é um ímpio
Quem está dando murro lá é um desviado. Então a igreja de Esmirna está passando por 5 perseguições. A primeira, tribulação governamental. A segunda, pobreza econômica. A terceira, religiosa. A quarta perseguição que ela sofre diz assim: nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará. Quem? O diabo. Quarta perseguição, direto do inferno, direto do demônio. Então olha essa igreja. E perseguição aqui, irmãos, perseguição aqui, ela é do grego tripsin, que quer dizer esmagar um objeto. Então essa igreja, ela está sendo esmagada, e no que ela esmagar está extraindo sangue dela. É a igreja de Esmirna. Está me entendendo? A quarta perseguição é do próprio diabo. Aí diz assim ainda, ó: e lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora entra a quinta perseguição física. Então é uma igreja que sofre perseguição governamental, econômica, dos falsos irmãos, daqueles que se diz que é e não é, do próprio Satanás, e agora tem uma perseguição física. Ser preso na masmorra de Roma não era para qualquer um. As pessoas não aguentavam muito tempo. Mas aqui o Senhor está dizendo: olha, quem está escrevendo essa carta é Jesus. Então Jesus poderia dizer assim: não, eu vou livrar de tudo. Mas o Senhor está dizendo: mas ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. O Senhor está dizendo: vocês vão passar por 5 tipos de perseguição. Mas tem um porém: nem que vocês tenham que morrer. Não desista. Não para. Nem que vocês tenham que morrer. Nem que vocês vejam que vocês estão à beira da morte. Vocês não desistam. Aí o Senhor vem nomeando tudo aquilo que é de bênção para ele. Ó: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Recebe o dano da primeira, mas não recebe o dano da segunda. Preste atenção: quem nasce uma vez, morre 2 vezes, mas quem nasce 2 vezes, morre 1 vez só. Nasceu uma vez só, vai morrer 2 vezes. Mas se você nasceu do Espírito também, da água e do Espírito, você nasceu 2 vezes. Aí você só morre 1, só essa morte física. Mas a morte eterna não te alcança. Tenho mais alguns minutinhos, aí agora eu vou ler a revista com vocês. Então já falei aqui sobre a perseguição religiosa, a perseguição na esfera política, e nós vamos falar também agora no ponto 1, no subponto 3, a igreja enfrentará a oposição, que nós já falamos também, mas vamos ler aqui. A igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Então veja bem, a igreja de Jesus, ela é includente. O que é includente? Ela inclui todas as pessoas. Qualquer pessoa pode chegar aqui, é incluso na igreja. Nós aceitamos todas as pessoas. Aqui não tem acepção de pessoa. Mas só que a igreja do Senhor também, ela é excludente. Inclui, mas também é excludente. Excludente acerca do quê? Do pecado. Daquilo que não é princípios bíblicos. Então uma pessoa chegou aqui, ela é inclusa, mas ela tem que entrar dentro dos princípios bíblicos. Porque tudo aquilo que ela traz para cá, que é do mundano, sistema mundano, a igreja é excludente, não aceita. E por isso que a igreja sofre perseguição. O dia que nós for só includente e aceitar tudo, nós não vamos sofrer perseguição nenhuma. Está tudo certo. Está me entendendo?
Mas enquanto nós excluir aquilo que vai contra os princípios bíblicos, nós vamos padecer perseguição. Vamos aqui para o ponto 2. A igreja protegida. Um anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, de seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Felipe na sua missão evangelística e em missão na casa do centurião romano Cornélio e com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. A intercessão da igreja. Atos 12:5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionado anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê. Tiago não foi libertado, contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Eu vejo aqui duas vontades de Deus. Eu vejo a vontade soberana de Deus e eu vejo a vontade permissiva de Deus. Quando Deus vai lá e manda um anjo para libertar Pedro da prisão, o Tiago já tinha sido decapitado. O Pedro está preso, certo? Alguém chega aqui na igreja do Jardim das Graças e diz assim: igreja, eu tenho uma notícia para dar para vocês. O Bruno arrancaram a cabeça dele ontem. Pastor Oreco está preso. Está sendo guardado, está no forno. Ele é o próximo. E nós, faz o que agora? Vamos orar? Ou nós oramos ou nós corre, irmã. O que nós faz? Vamos orar. Bora orar. Vocês creem? Fecha a porta aí. Todo mundo, vamos orar. O Bruno já foi. Mas o pastor Oreco está lá. Pelo amor de Deus. Vamos orar, irmãos. Aí de repente estamos orando, Deus. Aí a igreja que ora, a igreja que diz, peraí, se matou um, prendeu outro, aí tem um porém, o nosso Deus é poderoso, vamos orar, nós não vamos recuar, começa a orar, Jesus, liberta o Pedro, liberta o Oreco, liberta, Jesus vai lá, aí Deus envia o anjo vai lá e arranca ele, aí nós chegamos e falamos assim, mas por que deixou matar o Bruno e não deixou matar o Oreco? Porque o mesmo Deus que tem poder para livrar um, livra o outro. Mas por quê? Aí entra duas vontades de Deus. A soberana vontade de Deus disse, no Oreco ninguém toca, no Pedro ninguém toca. Eu ainda tenho um projeto na vida dele. É a vontade soberana. Entra dentro da prisão, tira ele de lá. Agora a vontade permissiva. Eu não quero que morra, mas eu vou permitir. Porque a missão dele já foi encerrada. Vai ser um dos mártires da fé. E vai fazer parte da galeria dos Hebreus, capítulo 11, dos heróis da fé. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, quando você for questionar, por que Deus permitiu um morrer e o outro livrou? Simplesmente duas vontades. Soberana, ele faz o que ele quer e ninguém age. Ninguém pode agir contra. É o caso de João. Todos os discípulos de Jesus foram martirizados, mas o João não. Pegaram o João, jogaram dentro de um latão de óleo fervendo. O homem não morreu. Aí fazer o seguinte, esse homem é um semideus. Jogaram na ilha de Patmos. Aí o Senhor fez o quê? Não vai morrer no óleo quem eu ainda tenho que dar visão. Não vai morrer no óleo quem ainda eu tenho projeto. Não vai morrer, ninguém vai matar aquele a qual eu ainda tenho que revelar. Está me entendendo? Então entenda isso. O Tiago morreu. Aí o Pedro é preso. E sabe o que eu acho interessante? O Pedro que nega. O Pedro que era medroso. Agora sabendo que o Tiago estava morto, ele vai dormir. Ele estava no sono tão profundo que o anjo teve que chegar lá e dizer assim, ei, desperta. Eu não dormiria não, pastor Oreco. Eu não dormiria. Eu acho que nem se eu tomasse
5 clonazepam, não conseguia dormir. Com 5 clonazepam não conseguia dormir, irmão? Não dormia. Mas se o senhor descansasse em Deus? Mas por que ele descansou em Deus? Porque ele confiou? Por causa daquilo que estava nele. Porque se fosse antes do Espírito Santo descer sobre ele, ele estaria apavorado. Por isso que o Senhor diz, fica primeiro em Jerusalém, não sai. Aí vocês vão ser revestidos. Aí quando ele é revestido, o que acontece? O que está dentro é maior do que o que está fora. Aí é a paz. Aí eu descanso. Eu só descanso porque ele está dentro de mim. Se ele não está dentro de mim, eu saio gritando. Glória a Deus. Mas a igreja estava orando. Então, diante das perseguições, irmãos, nós devemos entender, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O Senhor foi lá, libertou o Pedro da prisão. Aí o Pedro chegou e a igreja está orando aqui. A igreja está orando, de repente, quando olha aqui assim, está ali batendo na porta ali o Pedro. A pessoa olha e não acredita que é ele. Parece que é, mas não é. Irmão, se está orando, irmão, acredita que é ele. Deus deu o livramento. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, diante das perseguições da vida aí, vamos orar. A igreja do Senhor tem poder. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? É que tem muitos dentro da igreja que não prega. Tem muitos dentro da igreja que não se destaca em cima do púlpito. Mas o pastor da igreja, o pregador, só está em pé por causa das suas orações. Então continue orando, interceda pelo pastor da igreja. Pastor, interceda. Vai começar a pôr todo mundo para pregar. Para poder ver se está sabendo mesmo. Amém. Mas é isso que eu estou dizendo, irmãos. Se você pensa assim, qual é meu ministério na igreja? Ei, irmãos, se você é uma pessoa que ora, você está sustentando a obra do Senhor, está sustentando a igreja do Senhor. A sua oração tem muito poder. Não deixe de orar por mim também não, tá? Ora por mim também, quando estiver pregando aí, para Deus dar graça para nós, porque o inferno não gosta de nós não, né, pastor Leco? O inferno não gosta. Por que eles matam o Tiago? Por que eles prendem o Pedro? Porque são as lideranças da igreja. Então ele quer acabar com a liderança da igreja. Mas a liderança da igreja está debaixo das mãos potentes de Deus, e a liderança da igreja está no joelho da igreja. A igreja está orando pela liderança e nós não vamos recuar, nós não vamos desistir. Amém? O Senhor, Ele é conosco. Irmão, vou ler a conclusão aqui para encerrar e já vou passar aqui. Até 9h15, né? 9h12 agora. Então, dá para me ler só a conclusão e passar aqui. Diz assim a conclusão: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Então, irmãos, ninguém aqui busca sofrimento, ninguém quer sofrer, e nós não devemos ter o sofrimento como um alvo. Eu vou buscar o sofrimento como alvo. Não. Nós buscamos a paz, nós buscamos a tranquilidade, nós buscamos o sossego, e por isso que nós queremos morar no céu, porque lá é um lugar de paz. Mas, irmãos, como eu disse a vocês desde o começo, se você é um inconformado com o mundo, se prepara para ter as perseguições, tá bom? Aquilo que eu falei no começo também, o Senhor disse para nós assim: vocês devem se alegrar, vocês devem ser bem-aventurados quando perseguirem vocês e mentindo, disserem todo mal contra vós, mentindo, tá bom? Aí você é perseguido. Agora, se não está mentindo, está falando a verdade, você está entrando no meio de rolo, então você não está sendo perseguido não, é você que procura a perseguição, tá bom? Então, em questão governamental, pensa bem quem vocês vão eleger, depois não fala que estão sendo perseguidos não,
Deus abençoe. Obrigado, irmão. Deus abençoe, presbítero Mário Lima. Eu que agradeço. Como sempre, uma grande bênção. Obrigado.